É uma bênção estar com vocês, um grande privilégio poder rever nossos queridos irmãos de 42 anos atrás. O pastor João Fernando estava lá em Sertãozinho, junto com o Dias também, acho que ele estava lá. 17 de abril, nós lembramos, fomos instalados, licenciados. E Gladys, a minha querida esposa, há 44 anos. Então, estamos juntos aí na labuta. E ela também pode falar. Então, um privilégio. E, claro, nós no início estivemos muito ligados a Moema, alguns ainda são de lá, né? E depois, acho que de 1990, vieram para Interlagos. Isso? 35 anos. Vamos celebrar esse ano. Parabéns para a igreja, esse ministério que alcança vidas. Então, nós tivemos muitas experiências com jovens, né? O Rogério era um dos jovens. Nós éramos todos mais jovens. Graças a Deus, continuamos aí jovens. Atualmente, eu trabalho com o grupo social de pessoas que mais cresce no Brasil. Então, é o novo desafio da igreja, novo desafio ministerial. Vocês sabem quem são, né? As pessoas que têm mais de 60 anos. Quem tem mais de 60 aqui? Desculpa a pergunta. Olha, viu? E tem alguns que estão perto, ó. 60 a mais, isso mesmo. Daqui 20 anos, segundo o IBGE, no Brasil, haverão mais pessoas completando 60 anos do que crianças completando 4. Então, nós vamos ter a pirâmide invertida. Já está quase assim, está meio balançando já, mas, né? Vamos ter mais idosos do que crianças. Então, é um novo desafio para a sociedade, né? Mas também para a igreja, porque a igreja vai ter que começar a ministrar com idosos, evangelizar idosos. E você sabe que idoso é um pessoal meio complicado. Eu já tenho 70. Então, sabe, idoso é teimoso. Idoso alemão, então, pior ainda. Então, idoso não gosta de mudar, não gosta de mudança. Idoso é assim, eu nasci nessa, vou morrer nessa. Então, não é? Então, mas o idoso ele tem um ponto fraco. Ele gosta de tudo aquilo que é melhor, aquilo que é bom. Então, a gente sempre apresenta algo melhor, que é Jesus, não é? E assim, nós vamos conquistando o coração dos idosos. Então, onde eu estou são 69 idosos, agora varia, né? Ontem já tivemos um idoso que Deus chamou, e assim acontece, né? Pessoas vêm do hospital, vêm para se recuperar de fraturas, cirurgias, passam um tempo no lar e depois vão para casa, vão para outras, né, situações. Então, nós estamos sempre com gente entrando, saindo. Esse lar pertence a 5 igrejas menonitas lá de Curitiba, igrejas de origem alemã. E já sou capelão ali há 30 anos. E eu quase me assusto com o número. Mas Deus me colocou ali e continuamos a ministrar essas vidas queridas que, né, partem para a eternidade, mas muitos conseguem ter essa experiência de encontrar Jesus. E essa é a nossa missão, né?
de levar o Evangelho ali onde Deus nos coloca. Floresça ali onde Deus te plantou. E às vezes a gente não escolhe onde a gente é plantado, Deus nos planta. Por falar em planta, depois, na hora do culto, vamos continuar então falando sobre 500 anos, Igreja Menonita. Alguns não estiveram ontem. A Igreja Menonita completa 500 anos e a data que nós calculamos é o 21 de janeiro de 1525, quando houve o primeiro batismo de pessoas que disseram: eu quero me batizar porque eu sou de Jesus, porque eu recebi Jesus como o Senhor da minha vida. Então, nesse momento, se considera o início da igreja, e naturalmente isso foi um crime político, um crime civil, porque era proibido rebatizar pessoas e era proibido não batizar crianças. Porque uma parte dos impostos lá do antigo Império, Sacro Império Romano-Germânico, que incluía o norte da Itália, Suíça, Áustria, Alemanha, Holanda, parte da França, ali as leis eram assim de que, e os outros países latinos da Europa também, que as crianças obrigatoriamente tinham que ser batizadas e parte dos impostos eram cobrados em base aos batismos. Então os menonitas foram assim subversivos, sem conotação política. Por que eles fizeram isso? Porque nós queremos obedecer a Jesus. O Senhor da igreja é Cristo. A autoridade da igreja é a Escritura, é o Senhor, é o cabeça. E segundo eles, o Estado não deve interferir na igreja. A igreja segue Cristo. Porque o Evangelho não tem fronteiras nacionais, não tem fronteiras de pessoas, né? Por isso que quando a gente vê igrejas nacionais, com nacionalismo e patriotismo, isso não combina com Jesus. Porque para Jesus não tem fronteira política, não tem fronteira étnica, não tem fronteira de cor, de raça. Porque o povo de Deus de todos os povos virão. Então, uma coisa é diferente, Jesus não tem proposta política. Jesus tem uma proposta de mudar vidas, né? Transformar corações para o reino de Deus. Por isso que o reino de Deus começa com arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Voltar-se para Deus humildemente, colocar nossa vida em suas mãos. E assim começa essa igreja. Benno Simmons, que era um sacerdote católico na Holanda, ele entra em várias situações de crise de fé e crise institucional, e ele chega a ler o Evangelho, ler outros escritos de Lutero, e ele tem uma experiência de conversão. Ele fica ainda 2 anos na Igreja Católica como sacerdote. Em 1536, ele renuncia ao sacerdócio e se junta a esse grupo de irmãos que se reuniam em casas lá na Holanda, e logo ele é batizado e ele se torna o líder da igreja por causa da sua capacitação de liderança. E já em 1540, esse grupo de pessoas lá na Holanda é chamado de menonitas, pessoal do Meno, e aí o nome pegou. E esse grupo que surgiu lá na Suíça, de ter uma vida nova com Deus, de sermos batizados em base à nossa fé, de vida nova, de nascer de novo, se espalhou por toda aquela parte da Europa, da Suíça, Áustria, sul da Alemanha, até a Holanda, parte da Bélgica. Muitos grupos surgiram. Mas como os menonitas atingiam as classes mais sociais mais desprivilegiadas, pessoas mais pobres, artesãos, camponeses, muita gente sem estudo, sem formação acadêmica,
pessoas simples, e sempre haviam pessoas que tinham seus problemas mentais e às vezes tomavam conta das igrejas. E você sabe que igreja atrai pessoas com problemas, isso é normal. Então, líderes surgiram que criaram transtornos e viviam de visões e sonhos e revelações que não tinham nada a ver com o Evangelho. Então haviam distorções. E aí o Menno Simons, como era um líder, ele disse, nós temos que voltar às bases. Qual é a base? E ele escolheu o versículo 1 Coríntios 3,11, que nós precisamos memorizar. Porque não existe outro fundamento, a não ser aquele que foi colocado, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Não podemos abrir mão desse fundamento. Então, encurtando um pouco a história, a igreja menonita foi perseguida pelas autoridades políticas, pelas autoridades religiosas, tanto luteranas e reformadas e católicas. Então, foi uma perseguição muito grande. Muitas pessoas foram martirizadas, muitos queimados em praça pública, como hereges. E existe um filme disponível no YouTube chamado Os Radicais, que seria interessante assistirem, né? Seria até um momento de a gente reunir e assistir esse filme. Esse filme foi produzido por filho de um missionário, né, o filho do Davi Hostetler. Ele que foi o diretor desse filme, que foi missionário em Valinhos, né? Davi Hostetler iniciou a igreja em Valinhos e a igreja de Campinas, lá nos anos 50 e 60. E o filho dele fez esse filme lá nos lugares originais, lá na Suíça. Está dublado em português. Os Radicais, vejam lá, Miguel Hostetler, Michael Hostetler é o diretor. E ali tem toda essa conotação do início da igreja anabatista menonita, e as perseguições, né, que aconteceram. E a perseguição, ela sempre deixa traumas, e a igreja menonita, ela passou por essa experiência do trauma. O que é esse trauma? As pessoas tentam sobreviver às consequências dessa igreja, de que ela se volta para se proteger, para se cuidar, procurar lugares de proteção. Então eles vão migrar para lugares mais distantes. E assim os menonitas chegam à Polônia, depois da Polônia para a Ucrânia, depois para a Sibéria, para a Rússia. Um outro grupo migra para os Estados Unidos e começam a participar da vida de lá. Inclusive, os menonitas foram convidados para ir para os Estados Unidos pelos Quakers, né, lá da Inglaterra. E um desses Quakers era chamado William Penn, que era um nobre inglês e que recebeu terras que depois foram chamados Pensilvânia, né? William Penn. E os menonitas foram convidados por esses quáqueros, os irmãos, igreja desses irmãos. E havia várias semelhanças, né, de conotação e de conceito de igreja, de uma igreja separada do governo, do Estado. Hoje em dia é normal uma igreja separada do Estado, né? E onde que aconteceu isso? Os menonitas separaram a igreja do Estado. Mas houve um momento em que o Estado se separou da igreja. Não é isso? E isso aconteceu com a Revolução Francesa, né? Onde o Estado diz agora, nós somos nós e vocês são vocês. Como Napoleão, né? Que ele tirou a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se coroou. Então ali foi um das mensagens da separação. E por isso, depois, toda essa tradição da Revolução Francesa, que nós também somos herdeiros aqui do Brasil. Então, os menonitas chegam nos Estados Unidos
já em 1670, 1680, imagine, eram viagens com o navio à vela ainda. Eram os primeiros que chegam lá. Então é bem antiga a comunidade menonita nos Estados Unidos, depois no Canadá. O nosso tema é uma história de renovação espiritual. E a igreja menonita queria isso, uma renovação espiritual de viver Cristo no coração, andar com Jesus, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus. Essa é a visão. E isso trouxe uma renovação impressionante. Não seguimos mais uma instituição, nós seguimos Cristo e nós somos uma comunidade onde um ajuda o outro, onde um coopera com o outro. E aquele texto de Atos 2 chamou muito a atenção dos primeiros menonitas. Nós podemos até ler Atos 2:42, né? Que é o texto que vai dizer, olha, é assim que nós queremos viver igreja. Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, qual é a doutrina dos apóstolos? É a doutrina do Evangelho, né? É a doutrina que eles ouviram, que eles vivenciaram. Na doutrina da comunhão, do partir do pão. Em várias igrejas, quando eles se reuniam, eram nas casas, sempre havia uma comida junto com o culto. Geralmente os cultos eram à noite, e depois do culto, durante o culto, haviam comidas. Então, existe algo que chama atenção em muitas igrejas menonitas, é a cozinha. Geralmente a igreja menonita tem uma cozinha grande. Lá em Curitiba, as pessoas ficam assim, estranhando como é que se tem uma cozinha tão organizada nas igrejas. Porque a gente gosta de comer junto. Aqui também, cozinha fantástica. Saudade da Dona Lourdes. Fazia comida gostosa. Então, essa é a ideia de estarmos juntos. Eram pessoas simples, às vezes pessoas com fome, eles vinham comer, porque na igreja tinha alimento. Cada alma havia temor, havia uma reverência, havia uma atitude de gratidão. Maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Pessoas curadas, transformadas, pessoas libertas. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Um ajudava o outro, um contribuía para o outro, para que as necessidades fossem cobertas. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Nos casos dos menonitas, as propriedades eram tomadas pelo governo, então eles tinham que fugir. Não tinham propriedades, né? Então eram acolhidos em outros lugares onde eles eram aceitos novamente. Perseverando unânimes todos os dias no templo, no caso ali, perseverando em comunhão, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. E o início da igreja menonita é algo assim que não dá para descrever, porque esse movimento se espalhou sem nenhuma liderança. Pessoas eram perseguidas, levavam as suas coisas embaixo do braço e de cidade em cidade iam caminhando, iam procurando abrigo, e ali, onde eram acolhidos, eles falavam de Jesus. E eram, às vezes, perseguidos novamente, e muitas vezes acolhidos. E assim, essa igreja se espalhou, perseguida, mas continuou. Passou por muitas crises, de altos e baixos. 500 anos é
não é brincadeira. A origem, talvez um pouco da minha origem menonita, os meus antepassados, tenho talvez 350 anos de menonitismo atrás de mim, por causa dos sobrenomes, né? Que vieram do norte da Alemanha, Polônia, Ucrânia, e em cada lugar onde iam, eles faziam acordos de liberdade de expressão de fé. E no norte da Polônia, depois se tornou Prússia, parte da Alemanha, e aí veio Napoleão, lá em 1800, e eles foram ameaçados pelas guerras, né? Napoleão invadiu a Rússia. E esses menonitas, então, fugiram da guerra e muitos conseguiram migrar para a Ucrânia, que era um lugar que a Rússia tinha conquistado dos otomanos, e ali eles tinham agora terras e liberdade para expressar sua fé. Então, muitos migraram para a Ucrânia. Mas em 1917 veio a Revolução Comunista, e depois isso trouxe muitas dificuldades para as colônias menonitas. Os menonitas foram perseguidos, e o governante chamado Joseph Stalin, em 1927, ele começou a introduzir os conceitos comunistas, e em 1929 ele confiscou todas as propriedades privadas. Então, tudo que era teu já não é mais teu, do governo. Igrejas, escolas, tuas terras, tua fazenda, teu cavalo, teu gado, nada é mais teu, tudo é do governo. E aí o que a gente faz? E aí eles, menonitas, saem, procuram, né? Com a ajuda de outros governos, governo da Alemanha, do Canadá, conseguem sair. Em 1924 a 26, saíram mais de 20 mil, foram para o Canadá e Estados Unidos. Mas os que ficaram, em 1929, saem apenas 6 mil, recebem a permissão para sair. E desses 6 mil, poucos conseguem ir para o Canadá, porque é o ano da crise econômica mundial. Canadá e Estados Unidos não recebem imigrantes. E os países que decidem abrir as portas é o Brasil, o Paraguai, e segundo o meu professor, a África do Sul também estava disposta a receber os menonitas. Mas ninguém escolheu a África do Sul. O maior grupo veio para o Paraguai, e para o Brasil vieram 1.300 no ano de 1930, 31, 32. E aí os meus pais, que eram adolescentes, né, vieram nessa leva, foram assentados lá em Santa Catarina, numa serra, na cidade de, hoje, Ibirama, e os menonitas vinham de planícies, e eles foram assentados na Mata Atlântica. Então, eles tiveram muita dificuldade de se adaptar a uma nova realidade. Nunca tinham que comer mandioca, palmito, porco do mato, coisas assim. Minha mãe falava que o prato deles era folha de bananeira, né? Não tinha nem isso. E aí, aos poucos, descobriram que Curitiba era um lugar bem mais viável. Em 1934, já começam a se assentar no que hoje é o bairro do Boqueirão, né? Vocês conhecem. Ali é um bairro dividido em chácaras, e os menonitas compram essas chácaras, onde criam gado leiteiro. E ali os meus avós, né, moraram. E assim os menonitas vieram para Curitiba e depois Vitimarsum, que é uma colônia a 70 quilômetros de Curitiba. E tem uma colônia também em Bagé, no Rio Grande do Sul, dos irmãos menonitas. Então, em poucas palavras, explicando por que em Curitiba tem esses menonitas de origem europeia, né? E o desafio
de novamente estar num país diferente, se acostumar às coisas diferentes. E novamente essa renovação espiritual se faz necessária, né? E os menonitas aqui de São Paulo, eles vêm dos Estados Unidos, né? Em 1956, por aí, 55, 56, vieram os primeiros missionários menonitas dos Estados Unidos. 3 casais, não é isso? Pedro Zavatsky e a dona Alice, é isso? O Hostetler, Davi Hostetler, com a esposa, e Glenn Musselman, dona Luísa. E por que eles vêm para o Brasil? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os menonitas nos Estados Unidos, eles têm um avivamento. Tem algo que acontece. A Segunda Guerra abre os olhos para eles sobre a crise que existe no mundo, né? Todo esse desastre que foi a guerra. Existe um reavivamento nessas comunidades menonitas. Existe um grupo que começa são tendas evangelísticas, que vão de cidade em cidade, evangelizando com tendas. E os missionários que vêm para o Brasil eram jovens tocados por esse avivamento de missões. Avivamento implica em levar o evangelho para onde Deus nos leva. E o que move um missionário a sair da sua terra, onde eles têm as coisas, tudo que precisam, para ir num lugar tão desconhecido? E quando quem conviveu com eles, né? A gente sabe que o que moveu eles foi o amor. O amor a Cristo, o amor ao Evangelho, o amor a levar a palavra. Então, os missionários chegam aqui no Brasil, eles estudam português primeiro, e aí a grande decisão é: onde vamos começar as igrejas? Onde vamos começar? Então eu sei um pouco lá do sertãozinho, que eles chegaram lá porque, eles falando com missionários presbiterianos, eles disseram: olha, lá em Sertãozinho não tem nenhuma igreja evangélica. Então, isso é um sinal de que nós podemos, lá é um lugar que devemos começar a trabalhar. Então, a igreja menonita de Sertãozinho é a primeira igreja evangélica da cidade, né? Inclusive, o Glenn Musselman vai ter uma praça com o nome dele lá. Alguma coisa assim, então. Mesma coisa em Valinhos, que eu ouvi, que a igreja lá se não é a primeira, uma das primeiras igrejas evangélicas em Valinhos. E depois a Campinas é filha de Valinhos. Moema, eu não sei por que justamente chegaram lá. João Fernando talvez saiba. Mas era um bairro de trabalhadores, né? Simples, de pessoas que trabalham em fábricas, em indústrias, e pessoas, e ali a igreja então floresce. E depois ela vem para Interlagos por razões que fogem do nosso controle, né? Os prédios eram construídos e quem lembra, a igreja começou a rachar. E aí a prefeitura embargou a igreja? Não chegou a embargar. Mas eu lembro que uma hora o pátio da igreja começou a afundar. E o negócio começou a ficar perigoso. E aí Deus providenciou uma empresa, né? Corretora. E em troca daquela propriedade, receberam essa. E a construção e a propriedade. E a casa pastoral. Então, isso. Mais os móveis. Com a chave na mão. Você acha que hoje em dia isso iria acontecer assim? Hoje em dia eu acho que não tem como pensar em algo assim.
Mas se a gente olhar a maneira como isso aconteceu, se diz aqui tem a mão do Senhor. É um presente de Deus. É um desses sinais de que Deus está agindo. E você sabe, onde Deus age, tem oposição. Então, oposição é um sinal que Deus está agindo. Então, a oposição espiritual, né, quer frear a coisa. E nós vamos sempre passar por oposição. Né, nós temos 43 anos de ministério e nossa vida é cheia de situações de adversidades que vêm. E a gente está aqui por graça de Deus. E todos os ministérios passam por isso. Se é fiel a Deus, vamos ter oposição. E faz parte do trabalho, faz parte do Evangelho, faz parte dessa vida vitoriosa que vivemos com Cristo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a igreja aqui é fruto de renovação espiritual. E essa renovação espiritual precisa continuar, né, para frente. Porque essa renovação espiritual é vida dentro de nós, é vida no corpo, vida na igreja. E essa vida é produzida por Cristo. E Cristo coloca amor. Porque o amor é não gosto de usar a palavra energia, né? É meio estranho, mas é essa presença que faz as coisas acontecerem, né? A paixão é uma motivação, mas paixão é mais porque a paixão às vezes é passageira, né? O amor é contínuo. O apóstolo Paulo, convicção, né? Exatamente. Infelizmente o ódio também, e a inveja também, só que para destruir. A violência, né? Mas o amor é aquele que transforma as coisas, né? O amor de Cristo na cruz, o que se compara a isso, né? Se não for por amor. Então, a renovação do amor é isso que faz as coisas acontecerem. Geralmente a gente casa porque a motivação é amor, não é? Então imagine só, a gente casa com aquela paixão toda, depois tem os conflitos, adversidades, dificuldades, não é? Então antigamente a gente casava até que a morte nos separe, e agora até que o amor morre, não é isso? É uma coisa diferente. Mas, sem críticas, mas as adversidades que vivemos no mundo de hoje, a despersonalização, o problema dos relacionamentos. Então a igreja menonita, ela tem a característica de ser uma igreja que enxerga o caminho de Jesus, um caminho de relacionamentos. Muitas igrejas, elas têm uma estrutura organizacional, uma estrutura hierárquica, onde tudo tem a sua função, tem os seus rituais, as suas liturgias, seus sacramentos, né? E tudo funciona assim, dentro de uma forma mais longe um do outro. Então, é uma igreja onde a convivência, às vezes, é mais fácil, porque eu não preciso me expor, e eu apenas participo da parte religiosa, espiritual. Mas quando nós vivemos relacionamentos, nós vivemos com a pessoa do jeito que ela é. Nós casamos com a nossa esposa, nosso marido, e a gente casa com tudo. E todos nós temos um lado A e um lado B. Os jovens não sabem mais de onde que vem isso, né? Lado A, lado B. Que antigamente tinha um disco, o long play.
né? A Silvia conhece. O lado A são as músicas boas, né? E o lado B são as músicas mais... O lado B nem tanto. Então, daí surgiu esse negócio que o ser humano tem um lado B, que é o lado da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, dos nossos medos, da nossa incoerências, dos nossos traumas, dos nossos erros, das nossas falhas. E todos nós temos isso também. A gente não precisa publicar tudo, o lado B, né? Pode ficar escondidinho ali. Deus sabe, Deus conhece. Mas nós temos que ter em perspectiva que quando nós nos relacionamos com essa realidade da vida. Às vezes o lado B aparece. E aí o que a gente faz? Misericórdia, compaixão, amor, paciência. Dê uma olhada nos frutos do Espírito. O que é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E se você ver um pouquinho antes, tem as obras da carne. Vocês já deram uma olhadinha nas obras da carne, como é que é o negócio ali? 5:19, né? 5:19, Gálatas 5:19, as obras da carne são conhecidas. E aqui está o lado B da nossa situação. Gálatas 5:19, as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia. Essas três envolvem a área sexual. Hoje em dia, com esse internet, com esse celular, com todos esses aplicativos, né? A degeneração da sexualidade, dos conceitos, idolatria, e feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, porque o reino de Deus é onde Deus governa, e onde Deus governa, essas coisas precisam ser tratadas. E somos perdoados, somos curados, somos restaurados, né? Então, todos nós nos enxergamos nessas palavras, porque nós somos humanos, e todo ser humano tem a sua falibilidade. Mas existe esperança, existe renovação espiritual. Em Cristo temos vida nova. Em Cristo temos restauração, vitória sobre todas essas características aqui que envolvem a nossa humanidade falida. E depois na pregação vamos continuar um pouco sobre essas questões todas, de como nós podemos achar o caminho da renovação. No começo nós falamos de que nós precisamos conhecer a história de uma forma coerente. Nós precisamos conhecer o presente para que a gente possa visualizar o futuro, né? Então nós estamos trabalhando um pouco do passado, que nós precisamos voltar a Cristo, voltar ao Evangelho. Vamos conhecer um pouco o mundo presente. Nós vivemos um mundo que está mudando muito, muita coisa está mudando, muita coisa estranha acontecendo. Principalmente nós que somos do tempo analógico, a gente fica meio perdidão aí no negócio, não é? E muitas vezes nós precisamos dos nossos filhos mais jovens para nos ensinar como é que funciona o mundo de hoje. Né? Até a passagem de avião está tudo diferente de antigamente. Bom.
vindo para cá, nós tivemos que nos acostumar com toda essa coisa diferente. Bom, falar um pouco sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos está passando por uma crise de identidade, uma crise cultural. Os Estados Unidos foi um país sempre hegemônico, né? E de repente, os Estados Unidos tem um concorrente que ele nunca teve antes. Então, eles estão com uma crise de identidade por causa do poder. Não sei quantos aqui chegaram a morar nos Estados Unidos e conhecer os Estados Unidos. É um país muito interessante, um bom lugar para estudar. É um pessoal muito focado em inovações, em invenções, em criar coisas, né? Inventar. Os Estados Unidos é o primeiro país que instalou a democracia nos tempos modernos. 1776, né? Vão ser 250 anos. Então, os Estados Unidos foi o grande inovador político do mundo ocidental. Depois veio a Revolução Francesa, e depois todos os países da América Latina seguiram os Estados Unidos, né? A independência. Os Estados Unidos inventou esse negócio de independência. Não sei se vocês conhecem um pouco a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos é diferente da nossa. A primeira emenda é a primeira lei, o primeiro estatuto, é que cada pessoa é livre. Cada pessoa tem o direito de pensar, direito de se expressar, direito de tomar suas decisões. Estou parafraseando. E o governo tem que respeitar as decisões, né? E a liberdade de culto, a liberdade de igreja acontece ali pela primeira vez. Nenhum lugar teve tanta liberdade como lá. E essa cultura de que eu tomo minhas decisões e eu tenho o direito delas, contanto que não fira, né, o meu próximo, as leis, o país, mas eu tenho o direito. E morando lá, a gente percebe que as pessoas acham que até Deus tem que respeitar minhas decisões. Isso é interessante, né? Deus até, porque entra na cabeça, entra na cultura, né? Então dá a impressão que está na Bíblia esse negócio. Então, só um exemplo da questão do aborto, né? Onde que está ali o direito? A mulher tem o direito de decidir ou o feto tem o direito de viver? Então, essa é uma questão que se debate lá, porque a mulher tem o direito de tomar a sua decisão. Ela, né, diante da lei. Por causa dessa cultura. Isso entrou na igreja. Então, a mudança da teologia em muitas igrejas lá, essa questão de que até Deus tem que me obedecer. Eu determino. Vocês já viram falar isso? Eu exijo que Deus cumpra o que Ele prometeu. Já viu isso? Deus prometeu, Ele tem que fazer. Por quê? Ele tem que respeitar o meu direito. Então, vocês viram como é que essa coisa mudou? Essa teologia do domínio. Então, essa teologia do domínio está assim, se infiltrando em muitos lugares, até no Brasil. O que é a teologia do domínio? Então, nos Estados Unidos, existem vários setores mais contemporâneos lá, de que Jesus só vai voltar quando a igreja estiver no domínio de toda a sociedade. Então, existem as 7 montanhas, são as 7 áreas de domínio na sociedade. Dominar o campo da mídia, o campo das artes, da família, do governo, da economia, da educação, da igreja, religião. São as áreas em que tem que dominar. E aí Jesus vai voltar. O que vocês acham dessa teologia?
É um negócio meio estranho, né? Mas, E essa teologia do domínio está entrando no Brasil, inclusive na política muito forte. Nós nunca vimos as igrejas evangélicas serem tão afetadas pela política como agora. Por que está por trás disso? Nós temos que ter um governante lá que faça a nossa vontade para que nós dominemos. Por isso que Jesus não tem proposta política. Isso é uma coisa que não faz parte do projeto de Jesus, dominar politicamente. Não tem nada a ver. Política é algo daqui da terra. Cristãos devem se envolver na política e ser exemplos e luz lá, mas a política não deve entrar na igreja e não deve fazer parte do projeto da igreja, porque política divide, não une, né? Sempre divide. Um testemunho de um pastor menonita lá de Araguacema, o Abrão Reis de Oliveira, talvez alguns conhecem. Uns 20 anos atrás, ele foi candidato a vice-prefeito da cidade. Vocês sabiam disso? E estive visitando ele lá. Ele disse que foi o pior erro que eu cometi na minha vida, porque isso só me trouxe dor de cabeça. Dividiu a igreja, trouxe confusão na igreja. Eu não tinha mais paz, eu não tinha mais sossego. Ele disse, ainda bem que eu não ganhei. Ele perdeu a eleição. Mas eu, ouvindo da prática, né, de que a igreja tem que se eximir dessa ideia de poder, porque não é por aí que a coisa funciona. Só para a gente tomar um pouco de cuidado com o mundo de hoje, está muito estranho. A inteligência artificial, a gente não sabe que domínio, que poder isso vai ter. E a inteligência diz que não é nem inteligente nem artificial, mas é um sistema de controle. Você sabe que quando falta luz hoje em dia, você não pode nem carregar teu celular e você está perdido. Né? Veja como nós somos controlados hoje em dia. Então, o que a gente faz no mundo desses? Só para a gente entender como é que funciona o pensamento de hoje, toda essa questão tecnológica, a tecnologia, ela segue uma ordem linear, porque segue a lógica, né? A razão. A razão é uma linha. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. O código do computador qual que é? 0, 1, não é isso? 0, 1 e os milhões de possibilidades. É tudo uma linha. É tudo uma simplificação da realidade. A Bíblia, ela não funciona assim, numa linha. A Bíblia trabalha com significado. A Bíblia não é um livro científico, não é escrito baseado na razão. A Bíblia é um livro escrito baseado na revelação. A Bíblia traz significado, ela traz a verdade que nós precisamos para a vida. Por isso, nós temos que sempre desconfiar de tudo que acontece, porque a Bíblia traz razão, traz a motivação, o significado da vida, que é muito mais abrangente que uma linha. E o mundo está focado em poder, em dominar. Para que tudo isso? Nós não vamos levar nada mesmo, não é? Caixão não tem gaveta, como se falava antigamente. E qual que é o grande tesouro que nós temos? Jesus falou para a gente ajuntar tesouro aonde? E esse tesouro vale a pena. Tesouro aqui na terra, olha, uma hora tem, você tem mais. Temos que administrar coerentemente a nossa vida aqui. Mas tesouro mesmo é lá. E tesouro é
plantado com amor. Tesouro é aquilo que Deus coloca na tua vida para você fazer. E para cada um Deus tem um chamado. Todos nós existimos com um propósito. Deus tem um propósito com a tua vida. E você vai descobrindo, à medida que você entrega a tua vida para Deus, Ele vai te mostrando qual é o propósito da tua vida. Ele vai te usando para abençoar. À medida que você é abençoado, à medida que você abençoa, você vai enriquecendo. Você vai fortalecendo a tua vida. E o grande ministério que nós temos é joelho no chão. É humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, ao arrogante, ao prepotente, ao grande, ao poderoso. Mas da graça ao humilde. Humilde não é alguém menos, é alguém que sabe da nossa realidade. Humilde é alguém que sabe que temos um lado B. Deus tenha misericórdia de mim. Sabe por que é bom a gente ter noção do lado B? Porque aí pelo menos a gente se previne de cair. Paulo diz, quem está em pé, veja que não caia. Paulo sabia muito bem, eu tenho um lado B, eu sou o pior dos pecadores. Ele fala, sem medo de dizer, olha, eu fui mal mesmo. Cheguei a matar gente, ou pelo menos ajudou. Eu persegui a igreja, me arrependo profundamente. E eu só estou aqui por causa da misericórdia de Deus. É assim que nós vivemos, né? Isso Paulo escreve, e nós temos que absorver essa sabedoria do nosso amigo Paulo. Mas é Deus que vai te usar e vai transformar as situações em bênção. E como toda boa igreja menonita, tem um relógio que olha para o pastor e tem uma hora que o relógio fica assim com uma cara meio relógio. Mas isso é típico de igreja lá em Curitiba também, tem os relógios assim que ficam olhando para a gente. Mas tá bom. Nós vamos continuar daqui a pouco. Então eu agradeço muito ao carinho de vocês, agradeço muito, temos um carinho muito grande aqui pelos pastores, pela comunhão com vocês. Muitos não nos conhecem, nós conhecemos alguns lá de antigamente, e tantos que daqui foram para outros cantos, né? Uma bênção maravilhosa. Vou fazer uma oração. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia com que cuida de nós. Obrigado, Jesus, por aqueles que nos antecederam. Nós só estamos aqui por aqueles que tiveram a fé, a persistência, a perseverança de continuar a levar o Evangelho. E por isso nós podemos ter essa bênção de te adorar. Usa-nos em tuas mãos, usa-nos na tua obra, renova-nos, Senhor, renova nossa fé, nosso amor. Consagramos nosso coração a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, eternamente. Amém.